relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, relação que dá errado entre as mesmas espécies. Pessoal, às vezes acaba dando errado aí com pai, com mãe, com namorado, ou seja, relação que não dá certo entre as mesmas espécies. Que vocês têm aí bastante, sempre vocês usam, que é o quê? O louva-a-Deus, né? A viúva negra, sim, acaba tendo aí uma relação onde causa um prejuízo, né? Quando o indivíduo consome uma parte ou total parte da mesma espécie. Canibalismo, sim, é quando a aranha come o seu macho, a viúva negra, tá? É quando você tem a parte inteira ou parte dela sendo devorada, sendo comida. Ah, Érica, mas isso aí não é predatismo? Não, porque o predatismo são de espécies diferentes. E aí a gente está falando que são umas relações intraespecíficas da mesma espécie. Então, canibalismo, ok? Competição. A competição de espécies iguais, das mesmas espécies, elas nunca vão dar certo. Uma parte vai dar ruim. Qual é a parte que vai dar ruim? A parte mais fraca, a parte que vai perder. Então, vai perder por quê? Território, fêmea, macho, comida, água. Então, eu tenho a mesma espécie brigando entre si por causa desses fatores, né? Ambiente em si. E uma delas vai dar ruim, pessoal. Não tem como as duas ganharem nesse ponto. Então, relação desarmônica intraespecífica entre as mesmas espécies. Aí, o que eu estava falando para vocês agora há pouco ali, ó. Relações desarmônicas interespecíficas. Então, o canibalismo é entre as mesmas espécies. O predatismo é de espécie diferente. Pegou? Pegou aí, ó. Volta comigo. Intraespecífica, canibalismo. Interespecífico, predatismo. Ou seja, é quando eu preciso fazer o outro, né, a outra espécie me favorecendo. Muito, muito comum ser caça, ser território, ser água, ser ambiente, ser fêmea, tá? Se eu vou ter aí uma fêmea entrando no meu bando, eu vou fazer ela embora fazendo o predação. Mas você está falando que é de espécies diferentes, mas eu tenho espécies que acabam tentando se favorecer. Então, por exemplo, existe um tipo de gato de mato, gato do mato, gato selvagem, que ele tem as glândulas mamárias mais interiorizadas, elas são mais internas. Então, quando ela tem filhote, ela procura um outro animal que esteja amamentando e ela empurra seu filhote no meio da cria para que a mãe que está amamentando amamente seu filhote junto. Neste caso, Érica, mas não vai causar mal. Mas você concorda que numa ninhada muito grande eu posso ter falta de leite para minha ninhada? Então, aí eu tenho essa questão de território mesmo, né? De tirar a fêmea do caminho, tirar esse filhote invasor para que eu não tire o alimento da minha ninhada. Então, tudo isso são relações desarmônicas que vai causar um prejuízo muito grande a outro. E, pessoal, não adianta assistir History Channel e chorar, porque isso é necessário. Então, quando você estiver assistindo lá um vídeo, né, onde você vê a onça, o leão correndo atrás do coelhinho, você fala, ai, que dó! Mas pensa o seguinte, esse leão, ele também tem filhotes para criar, ele também tem filhote para alimentar. Então, é uma cadeia, é uma teia alimentar que precisa ser alimentado, né? Não tem o que fazer, é natureza. O ruim é quando o homem interfere nisso. Quando o homem interfere e muda, né, esse ciclo, muda essa cadeia, faz intervenções aonde deixa as espécies sem opção, aí é ruim.
Mas quando a gente está falando numa savana, por exemplo, numa savana onde você vê um leão correndo atrás de uma zebra, e isso, a biologia é muito legal por causa disso, ela faz esses links, pessoal. Então, por exemplo, eu posso estar dando essa aula, eu posso falar de Darwin. Quando você pensa que Darwin fala que não existe zebras míopes, é por quê? Porque ela foi caçada. E quando ela foi caçada por um leão numa relação desarmônica, onde esse leão precisava alimentar os seus filhotes. Então, automaticamente, eu não tenho zebras míopes passando descendentes míopes. A biologia é toda interligada. E você precisa ter esse clique. Quando você estiver estudando biologia, você tem que pensar assim, qual é o assunto que eu posso linkar com isso daqui? Qual é a matéria que eu já vi ou que eu estou estudando que eu posso linkar? O que o examinador, na hora da prova, pode pedir para mim tratando desse assunto? Então, esteja sempre ligado com o que você já viu e quanto mais conteúdo você for aprendendo, vai linkando com os assuntos dados para que você vá aumentando a sua rede de conhecimentos dentro da biologia. Tranquilo? Então, aí eu tenho a comparação de Darwin, quando ele fala das zebras míopes, com a relação desarmônica, aonde eu não tenho o que fazer. Eu vou servir de alimento ou eu vou caçar um alimento para minha ninhada, para os meus filhotes, para minha prole. Relação desarmônica interespecífica. Eu tenho aí indivíduos que se alimentam de uma parte viva da planta, né? Herbivoria, tá? Aí eles se alimentam de todas as partes de qualquer planta, que não é o caso do vegetariano. O vegetariano é só legumes, frutas e verduras e os derivados, né? Derivados de animais, ovo, leite. E aí a gente vai tendo o não consumo da carne em si. Tranquilo? Relações desarmônica interespecíficas, que é uma competição interespecífica de recursos, tá? É a disputa de recursos entre as espécies. Então, assim, não morre ninguém. Mas, por exemplo, a comida, eles vão competir entre si, espécies diferentes competindo entre si, ambiente competindo entre si, mas não tem morte de nenhuma das espécies. E aí, pessoal, eu tenho essa parte que é muito bacana, porque a gente vai linkar lá na frente quando a gente for falar um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas. Sobre as espécies invasoras, né? Então, espécies que o homem acaba introduzindo no meio ambiente e que vai sim causar impacto ambiental, né? Que vai causar problemas para esse ambiente. Eu não sei se vocês recordam, há um tempo atrás, algumas pessoas vieram pescar e trouxeram iscas que não eram nativas do Brasil. E essas iscas foram deixadas no rio e elas acharam um meio de sobreviver na natureza, né? Acharam condições ambientais de se procriar. E aí elas não tinham predadores e elas foram aumentando, tiveram que ter intervenção do homem para acabar com essa infestação. Por quê? Eu acabo mexendo na cadeia alimentar, no controle biológico. Se eu não tenho ninguém que vai fazer a predação dessa espécie, automaticamente essa espécie vai acabar influenciando no que ela come. Então eu tenho um desequilíbrio aí nessa cadeia bem significante e eu posso falar que muitas vezes essas espécies invasoras são espécies introduzidas de forma intencional ou até acidental, que é no caso dessas iscas de pesca, e aí eu acabo causando um ambiente, né, um desastre ambiental, aonde eu não tenho predador natural para essa espécie que foi introduzida. Ok? Continuando em relações desarmônicas interespecíficas,
ou seja, de espécies diferentes, eu tenho o parasitismo. Parasita é todo aquele que vai viver de forma hospedeira em outra espécie. É o piolho, é o carrapato, é a pulga. Você aí que coça, pode estar sim com piolho. E o piolho, você acaba de saber que ele é uma relação desarmônica interespecífica, porque você é de uma espécie e o piolho é um artrópode, é de outra espécie, e ele está fazendo um parasitismo em você. Sim, você faz parte da cadeia alimentar. Ele é um animalzinho hematófago. Hematófago, marca aí na sua apostila, no seu caderno, no post-it. Grifa, faz estrelas, corações, pisca-pisca. Esta palavra você vai ver muito na biologia. Hematófago são animais que se alimentam de sangue. Hemato, sangue. Fago, comer. Comer sangue. Hematófago. Você já viu alguém morrer por causa de piolho? Não. Então, é uma relação que não leva o hospedeiro à morte, mas causa aí um grande transtorno para a vida do hospedeiro. Eu tenho dentro do parasitismo duas divisões, os ectoparasitas e os endoparasitas. Ecto, tudo que está do lado de fora. Endo, tudo que está do lado de dentro. Ecto são carrapatos, pulgas, piolhos e aí por diante. Endo, tudo que está lá dentro. Lombriga, tênia, aí é todo bichinho que cresce dentro de você. Ah, Érica, mas eu já vi que a lombriga pode matar. Sim, ela pode matar, mas em um caso aonde é exceção e não a regra, tá? A exceção é que quando tem uma infestação de lombriga, que a lombriga procura o fundo de luz, né? E ela acaba saindo pelo nariz e acaba fechando a respiração da pessoa. Aí ela acaba, mas por ter lombriga, não vai morrer, tá? Eu tive lombriga, você tem lombriga, tanta gente tem lombriga e não morre, beleza? Mas tem que tirar, viu, gente? Não pode ficar aí com verminose, não, porque causa outros problemas, anemia e assim por diante. Não é legal, né, pessoal? Nós temos que ter a vida legal, corpo legal, saúde bacana. Tranquilo? Falando em relações desarmônicas ainda de espécies diferentes, eu tenho o amensalismo. Associação de duas espécies diferentes em que uma inibe a outra. Quando você para pensar, lá na linha evolutiva, né, entre os seres vivos, que eu começo lá em vírus, reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantar e reino animalia. Não é isso? A linha evolutiva, eu trago esses reinos. Os vírus, que não é reino, monera, protista, fungi, plantae e animalia. Então, eles são classificados de acordo com as suas estruturas e as suas partes de evolução. Então, é uma linha evolutiva, que eu vou aumentando o grau de especificidade das coisas, tá? Das funções desses órgãos. Bom, quando você olha o reino monera e o vírus, né, as bactérias e os vírus, e eu te perguntar assim, o que você prefere? Você prefere ter uma pneumonia viral ou uma pneumonia bacteriana? Ai, Érica, eu não prefiro nada. Tá bom, mas vamos supor que você tem que escolher. Eu prefiro uma bacteriana. Uma bacteriana, ela é muito mais forte, mais resistente. Ela não precisa de célula hospedeira. A bactéria, você vai me trazer N argumentos. Eu tenho certeza que você já estudou o reino monera e você está afiado no reino monera e você sabe exatamente o que você vai me responder. Acontece que as bactérias, elas têm o quê? Antibiótico. Os vírus não. Os vírus, elas precisam do meu organismo para que o meu organismo esteja legal, para que ele consiga combater o vírus. Visto o coronavírus que está aí, que a gente está convivendo na pele com ele e tendo que estar com um organismo bem bacana para que os estragos não sejam assim tão significativos como a gente tem visto aí, infelizmente, em alguns casos, tá? Os antibióticos,
a grande maioria, não todos, são feitos de fungos. Sim, a penicilina é um fungo e que é feito um antibiótico. Então, quando eu tenho numa relação... Olha só o link de tantos assuntos aí, né? Falei de vírus, falei de bactérias. Viram como interage tudo na biologia? Eu tô falando para vocês que relações desarmônicas interespecíficas, quando eu falo de amençalismo, é duas espécies diferentes, aonde uma vai aniquilar, destruir, acabar com a outra. Neste caso, fungos e bactérias. Beleza? Ó, eu trouxe aí um comparativo para vocês dessas relações aí entre espécies diferentes e espécies iguais, né? As mesmas espécies. Tá bem bacana, tá bem colorido, aonde você pode ver direitinho quem faz o quê, quem ajuda quem traz benefício para quem e quem não traz benefício nenhum. Beleza? Bom, eu começo a falar sobre adaptações. Essas adaptações, pessoal, a grande maioria delas, elas vão vir para somar a sobrevivência das espécies na natureza, nos ecossistemas, nos ambientes. Estratégias de sobrevivência a gente chama de adaptação, tá? Então, melhor adaptação ao meio ambiente, como é a melhor forma de obter alimentos, qual a melhor forma de fugir, enganar, disfarçar o seu predador. Isso tudo a gente chama de adaptações. Bom, uma das adaptações mais conhecidas é a camuflagem. Dá uma olhada aí. Acha o bicho. Aqui eu tenho uma coruja, aqui eu tenho uma borboleta, aqui eu tenho um bicho-pau ou bicho-folha, né? Aqui no tronco eu também tenho um bicho e na folha, escondidinho aqui, eu também tenho um bichinho, tá? Então, são todos os modos e meios de se misturarem ao ambiente e se camuflar, fugir do predador. Com a cor, com o formato, com o meio, muito parecido para que não seja comido. Então, assim, por que acontece isso, Érica? A espécie, ela vai se adaptando, pessoal, quando começa a perceber que o número de indivíduos dessa espécie começa a diminuir. Com essa diminuição, o próprio organismo, a própria genética desses animais, elas vão modificando para que as espécies se perpetuem, para ter espécies longas, né, duradouras. Então, só para você ter uma noção, vamos falar um pouquinho de nós, do homem. Quando você pega o homem da caverna, ele tem o corpo bem mais peludo, os dentes bem mais afiados, muito mais dentes, eles eram muito maiores, a testa era muito maior, bem mais proeminente, né? Tudo isso por quê? Porque ele tinha que sobreviver num tipo de ambiente. Com o passar das eras, né, dos milênios, o ambiente foi favorecendo com que a gente chegasse no que a gente é hoje. Mas nós não somos o final da mutação, nós não somos o final da mudança da espécie. Nós estamos numa constante mudança, nós estamos numa constante adaptação, nós estamos numa constante camuflagem. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai se acostumando com o ambiente. Então, pode ver, nós temos muito menos dentes. Porque hoje nós temos o quê? O que é isso? Trem, Érica? Não, panela de pressão. A panela de pressão, ela trouxe um alimento muito mais mole para você. Aonde você não precisa mais pegar a caça e comer uma caça viva. Você não precisa mais dilacerar com seus dentes pontiagudos, né? Você tem alguma coisa que amolece a carne para você. Isso tudo é adaptação ao meio, adaptação aonde se vive. E esse bichinho aí, esse tipo de adaptação à camuflagem, mostra pra gente uma forma de sobreviver. Uma forma de sobreviver é a camuflagem.
Outra forma de sobreviver é o mimetismo, tá? O mimetismo também é uma forma de sobrevivência. É uma forma de você ficar livre de não morrer na boca do predador. O que é isso? Bom, o mimetismo é o seguinte, eu tenho espécies que realmente são venenosas, são mortíferas, são letais. E tem espécies que não são mortíferas e nem letais. O que eu faço para sobreviver? Eu não sou letal, eu não sou mortífero, mas eu mudo a minha morfologia, os meus sons, o meu cheiro, o meu comportamento, fico igual uma espécie que é mortal e vivo minha vida tranquilamente. Mas como que eu sei, Érica, que eu não posso comer essa e posso comer essa? Na verdade, para você não correr o risco, você não come nenhuma. Porque os seus ancestrais foram morrendo comendo isso, automaticamente a gente não come. Isso a gente passa geneticamente para os nossos futuros indivíduos, né? Para nossas gerações futuras. A gente vai passando essa informação genética aonde eu tenho riscos e o que eu não tenho riscos. Então, o mimetismo é, eu vou ficar igual a alguma coisa que é muito ruim e eu consigo me safar aí de ser predado, de ser morto. Exercício de fixação. Leia com atenção na tela. Muito bem, pessoal. Vamos lá, eu vou ler com vocês. A erva de passarinho é uma planta que cresce sobre as árvores e que possui raízes que penetram no tronco da hospedeira, sugando a seiva desta até levá-la à morte. Assinale a alternativa que representa o tipo de relações ecológicas descrita entre a erva de passarinho e a árvore. Bom, olha lá! Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão, para a gente entender o que se pede e o que não. O que é importante para a gente saber nessa questão? Bom, tronco de hospedeira, sugando a seiva até levar à morte. Uma das espécies foi ruim, deu ruim, não foi legal. Eu tive a morte de uma das espécies, tá? Bom, se tive a morte de uma das espécies, é uma relação desarmônica. Não pode ser um mutualismo, uma protocooperação, comencialismo, epifitismo, porque nenhuma delas vai causar a morte. O mutualismo acaba não tendo ação, né, despotencialização, mas não leva à morte, nesse caso, parasitismo. Cuidado, hein? Muito cuidado, porque o inquilinismo, ele também fica na árvore, só que ele não leva a árvore à morte. Ok? Parabéns para você aí, se você acertou esta questão. Vamos lá, mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Vou ler com vocês, pessoal. A planta do gênero Crotalária está sendo cultivada em terrenos baldios, quintais, jardins, vasos e margens de rios, porque atrai a libélula, cuja larva se alimenta da larva do mosquito Aedes, transmissor dos agentes causadores da dengue e da febre amarela, da chikungunya e da zika, né? Tem mais duas coisas aí que não estão nesse exercício. A libélula põe seus ovos em água limpa e parada, da mesma maneira que o Aedes. A crotalária é uma planta pouco exigente e conta com bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando seu crescimento mais rápido. É bastante utilizada como adubo verde, em rotação com diversas culturas e enriquecimento do solo. O texto permite destacar os seguintes tipos relacionados entre os indivíduos citados. O texto permite destacar os seguintes tipos de relacionamento entre os indivíduos citados. Vamos lá. Letra A, simbiose, inquilinismo e parasitismo. Letra B, mutualismo, comencialismo e predatismo. Letra C, mutualismo, parasitismo e predatismo. Epifitismo, predatismo e parasitismo ou comencialismo, inquilinismo e predatismo.
O que é importante você entender aí? Olha lá. Larva que se alimenta de larva. Então, eu tenho o quê? Um predatismo. Olha lá, larva que se alimenta de larva. Tenho também eu não vou ter a dengue e a febre amarela, ou seja, você é a extinção de alguma coisa aí, de uma espécie que viria a acontecer. Um parasitismo. Então, eu tenho uma espécie que vai ser aniquilada, que é o parasitismo. Bactérias fixadoras de nitrogênio, lembra que eu falei que separadas elas despotencializam? Mutualismo. Então, a letra correta é letra C. Mutualismo, parasitismo e predatismo são as relações ecológicas presentes nessa questão. Beleza? No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Então vamos lá. Muitas vezes, em ajudas humanitárias, a ONU envia aviões com suprimentos médicos e alimentos para as populações em risco. Suponha que um avião com uma velocidade horizontal de 150 metros por segundo, a uma altura de 3.000 metros, solta suprimentos para um grupo de pessoas no solo. Desprezando a resistência do ar, qual é a distância horizontal do local em que os suprimentos foram soltos, em quilômetros, e na qual as pessoas devem estar para receber os pacotes? Então, vamos anotar o que ele falou. Bom, o avião está voando a 3.000 metros de altitude. Então, a gente tem aqui o chão, né? O nosso avião voando aqui, ó. Não sei fazer um avião, mas é algo parecido, tá? E aí, este avião está a uma altura de 3.000 metros, tá? Então, isso é o H, 3.000 metros. Beleza. E aí? Ele falou que o avião está a 3.000 metros com uma velocidade de 150 metros por segundo. Então, qualquer coisa que sair deste avião tem uma velocidade aí horizontal de 150 metros por segundo. O que a gente sabe? A gente sabe que quando esse avião soltar esse pacotinho vai fazer assim, né? E vai ter um determinado alcance. Tá? Aí ele quer saber qual a distância que as pessoas têm que estar do ponto de lançamento, né? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber o alcance. Qual que é o alcance desse negócio aqui? Qual é o D? O que a gente viu? A gente viu que para descobrir o alcance a gente precisa saber do tempo de voo, né? Para descobrir o que ele quer, ó, o alcance, a gente precisa da velocidade em x e do tempo que isso daqui ficou caindo. A gente precisa da velocidade em x e do tempo de queda. Para calcular a velocidade em x, ó, não confunda com lançamento oblíquo. Aqui não tem lançamento oblíquo. Tá?
Aqui a gente tem um lançamento horizontal. Então ele vai jogar ali, o objeto vai cair e vai chegar ao solo. Lembra, a gente tinha duas equações para calcular o tempo de queda. Uma das equações a gente usava quando a gente sabia a velocidade com que ele tocava o solo. E outra equação a gente usava quando nós sabíamos a altura que o objeto ia cair. Nesse caso aqui, o que a gente sabe? A altura que o objeto vai cair. O objeto vai cair de 3.000 metros de altitude. Para isso, a gente vai calcular o tempo de queda aqui, ó. Lembram? Tempo de queda era igual a raiz quadrada de 2 vezes h sobre g. Né? Quando nós temos a altura, a gente consegue calcular o tempo de queda fazendo 2h sobre g. H vale 3.000. Tá? Então vai ficar 2 vezes 3.000 sobre 10. Né? Ele pediu para usar 10 aqui da gravidade, deixa eu ver. Não falou nada, mas se ele não falar nada, a gente pode supor que a gravidade vale 10. Aí, ó, corta esse daqui com esse daqui, né? 3.000 dividido por 10 dá 300. E 2 vezes 300 dá 600. Então, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 600. Passam aí para mim, quanto que dá a raiz quadrada de 600? Pensando, quanto que dá a raiz quadrada de 600? Não acho que vai dar uma coisa exata, né? Não tem nada vezes nada que dê 600. Obrigado. Então, ó, o tempo de queda é de 24,49 segundos, tá? Achamos o tempo de queda. E agora, multiplica isso, gente, por 150. Por favor. Por quê? Porque para achar o alcance, ó, nós vamos ter que fazer a velocidade inicial em x, 150, vezes 24,49. Quanto que vai dar isso? Ó? 3.673,5. Tá. 3.000... Quanto? 673,5 metros. Como é que a gente transforma de metro para quilômetro? Lembra disso? Como transformar de metro para quilômetro? Só dividir por 1.000, ou andar 3 casas para a esquerda. Né? Então, este alcance, ó, é de 3,674 quilômetros. Tá? Esse é o alcance do pacote. Então, é essa distância que eles têm que estar do objeto para que eles consigam pegar esse objeto. Não adianta ficar embaixo do avião. Imagine, você está lá passando e aí o cara solta o pacote bem em cima de você. Ele vai cair 3,6 km à sua frente. Então você tem que fazer esse cálculo. Inclusive, se o avião quiser soltar esses mantimentos numa vila, ele tem que soltar antes de chegar lá na vila. Né? Não em cima da vila. Isso tem que ser calculado. Beleza? Um jogador de futebol cobra uma falta em que o movimento da bola é um lançamento oblíquo e o ângulo de lançamento com a horizontal é de 30 graus. A bola sai com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e, após 3 segundos, chega ao solo novamente. Calcule o alcance da bola e a altura máxima atingida pela bola. Então, se a gente pensar aí no que aconteceu neste problema, ele já nos deu o tempo de voo, que é igual a 3 segundos, que é o tempo que a bola sai e retorna ao solo. Tá? Se o tempo de voo é 3 segundos, nós sabemos que o tempo de subida é metade disso, e o tempo de descida é outra metade disso. Outra coisa que ele falou pra gente, ó, que essa bola sai com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tá? Então vamos imaginar que o chão está aqui, e aí sai com 30 graus. Beleza. E agora? Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular as duas velocidades primeiro. É a coisa que mais, né, é essencial. A primeira coisa que a gente faz. Então, ó, V0x é V0 vezes o cosseno de 30 graus. Então, V0x é igual a 20 vezes o cosseno de 30 graus. Ele fala aqui pra gente os valores de seno e cosseno. Fala, ó, cosseno de 30 graus lá embaixo, 0,85. Então, ó, 0,85. Então, V0x é igual a 2 vezes 8,5,
17 metros por segundo. Esse é o valor de V0x, tá? E V0y, vamos lá, ó. V0y é igual a V0 vezes o seno de 30 graus. Então, V0y é igual a 20 vezes 0,5. V0y é igual a 10 metros por segundo. Então, nós já temos as duas velocidades que a gente usa para calcular as coisas, tá? O que ela quer? O que ele quer achar aqui, ó? O alcance da bola e a altura máxima atingida. Para calcular o alcance da bola, lembra, ó? O alcance, o D, o alcance máximo, vai ser V0x vezes o tempo de voo. Nós temos o valor do V0x e nós temos o tempo de voo. A gente consegue calcular esse alcance, tá? Então, o alcance máximo aí vai ser V0x 17 vezes tempo de voo 3. Né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3, 51 metros. Então, o alcance é de 51 metros. E a altura máxima? Lembra como a gente calculava a altura máxima? A altura máxima, né, é calculada fazendo o quê? V0y ao quadrado sobre 2g. V0y vale 100, vale 10, desculpa. Então, ó, 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Beleza? 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 20. Corta aqui, corta aqui. 10 dividido por 2, 5 metros. Achamos a altura máxima e achamos o alcance. Beleza, galera? Terminamos mais uma aula na pinta. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Vamos lá, meus amores. Segundo caso, então, de racionalização. Qual que seria esse segundo caso de racionalização? É aquele caso onde o índice da raiz não é 2. Por quê? No exemplo anterior, que eu falei para vocês, olha lá. Qual que é o índice da raiz aqui do meu denominador? Ó? Quando não tem nada aqui, significa que é 2. E nós dizemos raiz quadrada. Então, quando é raiz quadrada, é dessa forma aqui que eu expliquei para vocês. Tranquilo. Esse segundo caso aqui é quando a raiz não é quadrada. Quando a raiz é um outro expoente diferente. Certo? Então, eu dei um exemplo aqui, olha só. Raiz cúbica. Olha lá. Como que eu... Não, raiz quinta. Como que eu faço quando a raiz é quinta? Embaixo.
Olha, não bastasse ser uma raiz quinta, eu ainda tenho 5 ao quadrado dentro. Como que eu faço, então, nesse caso? Quando a raiz é quinta e eu tenho outro número com expoente dentro da raiz. Como que eu faço? Eu também racionalizo da mesma forma, repetindo o número da raiz de baixo em cima. Então, olha lá. Primeiro, eu copiei. 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Copiei. Aí eu coloquei vezes, vou repetir essa raiz aqui, aqui e aqui. Só que tem um detalhe, ó, o 5, que é o índice da raiz, continua 5, lá fora. E dentro eu preciso utilizar uma outra regra, uma outra técnica, que é o quê? Eu faço o índice da raiz menos o expoente do número. Ó, 5 menos 2. Certo? Isso é uma regra. E essa é a técnica da racionalização com um índice diferente de 2. Aqui, mesma coisa. Então, como que fica, na verdade? Ó, esse daqui é o número original. É a fração original. Que é essa daqui. Repito de novo. Vezes raiz quinta de 5 ao cubo. De onde saiu esse 3? 5 menos 2. 3. E embaixo, mesma coisa. Raiz quinta de 5 ao cubo. Certo? E aí, como que eu resolvo agora? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, como que vai ficar? 3 vezes raiz quinta de 125. Por que 125? Porque 5 ao cubo é 125. Embaixo, raiz quinta de 5 ao quadrado vezes raiz quinta de 5 ao quadrado vai simplificar tudo e vai ficar o quê? 5. Então, eu vou explicar para vocês novamente esse exemplo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 3 raiz quinta de 5 ao quadrado. Então, estou resolvendo um exercício lá, tive uma interpretação super difícil, uma resolução super complicada, e aí chega no final, eu chego num resultado desse. X igual 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Aí eu olho lá na minha alternativa, não tem esse número. Aí eu vou falar, errei. Calma, nem sempre você errou. Você simplesmente não racionalizou ainda. Né? Então, de repente, você chegou no resultado certo, só que você não racionalizou. E você precisa racionalizar. Por que precisa? É que nem a simplificação. Toda vez os alunos me perguntam, precisa simplificar? Precisa. Precisa racionalizar? Precisa. Toda vez tem que racionalizar? Sim, toda vez tem que racionalizar. Por quê? Porque não pode ficar raiz embaixo. Não podemos ter raiz no denominador. Por isso que nós temos que racionalizar. Então, aqui é uma técnica de racionalização diferente daquele primeiro exemplo que eu falei, ok? Então, como que é essa técnica de racionalização? Vamos lá. Eu vou manter isso daqui, que é o meu primeiro resultado, e vou pegar esse denominador e vou repetir ele aqui em cima e aqui embaixo. O mesmo denominador. Só que tem um porém. Como a minha raiz é quinta, não é raiz quadrada, é um índice diferente de 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quinta de 5. E aí, eu pego esse 5 aqui, coloco aqui. Menos esse 2 aqui. Coloco aqui. É isso. E a mesma, sempre que quando eu vou racionalizar,
A mesma que eu faço em cima, eu faço embaixo. É só repetir embaixo. Então, aqui vai continuar. Raiz quinta de 5 elevado a 5 menos 2. A mesma coisa, em cima e embaixo. Feito isso, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui eu vou fazer aqui embaixo, ó, para vocês entenderem melhor. Eu acho que embaixo fica mais didático. Então, aqui é raiz quinta de 5 ao quadrado, certo? Aqui vai ficar raiz quinta de 5 ao cubo. E aqui também, raiz quinta de 5 ao cubo. Ok? E agora? Agora eu vou fazer aqui na frente, ó. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembra no exemplo anterior que eu falei que o número que está fora eu não junto com o número que está dentro? Então vai ficar como? 3 vezes isso daqui. 3 raiz quinta de 5 ao cubo. Só juntei. Não posso misturar. Agora aqui não. Aqui eu posso misturar. Por quê? Porque os dois estão dentro da raiz. Quando os dois estão dentro da raiz, eu posso juntar numa raiz só. Certo? Então vamos lá. Lá no exemplo anterior, quando tinha raiz de 2 vezes raiz de 2, não ficou raiz de 4? Por que ficou raiz de 4? Porque não é... Porque o que eu fiz? Eu peguei essas duas raízes e juntei numa raiz só, 2 vezes 2, que é raiz de 4, que é 2. Esse daqui tá fácil porque é um exemplo simples, né? É um número simples sem expoente. Só que a mesma regra que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Eu vou juntar essas duas raízes numa raiz só. O que eu vou fazer com os números que estão dentro? Eu vou multiplicar os números que estão dentro, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei uma raiz só com os números que estão dentro multiplicados. Então, aqui eu vou fazer isso também, ó. Uma raiz só, continua a raiz quinta. O número que está dentro vezes o outro número que está dentro. Ó. Certo? Vamos lá. Juntei o de cima, vou repetir. Só repetir. Não fiz nada. E aqui? Aqui eu vou usar a regra de potenciação, ó. Junto. Bases iguais, junto numa base só. Então, vai continuar a raiz quinta. E aqui eu vou juntar. Quando eu junto com uma multiplicação no meio, o que eu faço com os expoentes? Esse mais esse. Então, aqui vai ficar 2 mais 3. Certo? 3 raiz quinta de 5 ao cubo eu copio. E aqui? Raiz quinta de 5 elevado a 5. É mágica? Não é mágica. É matemática. Cortei aqui, cortei aqui. O que acontece quando eu corto o expoente de dentro com o índice da raiz? O número sai da raiz. Então, por isso que embaixo ficou 5. 3 raiz quinta, agora eu vou resolver. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Eu já vou sair da frente, peraí. Deixa eu ver se... Ó, 3 raiz cúbica de 125, porque 5 ao cubo é 125. E aqui, como cortou, sai. Posso simplificar o número de fora com o número de fora? Não dá para simplificar, porque eles não são múltiplos. Então, aí não tem mais o que fazer. Acabou aí. Esse é o resultado final. Chega lá. Vambora. 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Olha, então nós temos lá um 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Não posso deixar essa raiz embaixo, preciso racionalizar essa raiz. Então, como que eu faço para racionalizar essa raiz? Para tirar essa raiz de baixo? Vou pegar esse denominador, vou usar a técnica de racionalização, que é pegar o denominador e repetir ele aqui e aqui, certo? Então, eu vou repetir essa raiz quinta aqui
e aqui. Vou repetir. Só que tem um problema. Quando eu tenho raiz com índice diferente de 2, eu tenho que fazer uma outra coisa. O que é essa outra coisa? Eu vou manter a base. E o expoente eu vou subtrair. Então, eu vou fazer esse expoente menos esse expoente. Então, vai ficar 5 menos 2. E aqui também. Porque tudo que eu faço nesse de cima, eu tenho que fazer nesse de baixo. Tem que ficar igualzinho. Manter o 5 é uma regra. Por quê? Porque a base tem que ser sempre a mesma. E o índice da raiz também tem que ser sempre o mesmo. O que muda? O que muda é o expoente de dentro só. Tá? Então, ó, o índice da raiz mantém o mesmo. E a base de dentro da raiz também mantém a mesma. E o expoente a gente subtrai. Ok? Tá começando a entender agora? Aí, tá vendo? É o que eu falo pra vocês. É que nem quando vocês vão refazer sozinhos. A primeira vez enrosca, a segunda vez já começa a enroscar um pouquinho menos, aí na terceira vez começa a fluir o negócio. Tá? Vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Agora, essa daqui eu vou repetir aqui. 3 raiz quinta de 5 ao quadrado. Que é esse aqui. Eu repeti aqui. Vezes raiz quinta de 5 ao cubo. E embaixo, raiz quinta de 5 ao cubo. Só resolvi isso daqui e coloquei 3 aqui. Só isso. Essa daqui eu mantive aqui. A primeira eu sempre vou manter. Ok? Vamos lá. Continuando. Mantenho a primeira. Mesma coisa. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou juntar em cima. Ó. Vou fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando eu faço de cima com o de cima, eu não posso juntar 3 vezes 5. Não posso fazer 3 vezes 5, porque o 3 está fora e o 5 está dentro. Então, eu preciso fazer o quê? Só juntar. 3 raiz quinta de 5 ao cubo. Só juntei. Não multipliquei ninguém. Agora, aqui não. Aqui eu posso multiplicar. Por que eu posso multiplicar? Porque são duas raízes. Então, o que está dentro com o que está dentro, eu posso. Então, eu vou manter uma raiz só. Raiz quinta. Continua sendo raiz quinta. Sempre. O índice da raiz não muda nunca. Ele continua sendo sempre o mesmo, até o final. E dentro? Eu vou juntar 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Certo? Tá. Em cima eu vou repetir. 3 raiz quinta de 5 ao cubo. Embaixo, ó, regra de potenciação. Bases iguais junto numa base só. Então, a raiz quinta continua. E aqui vai ficar uma base só. E faz o que com os expoentes? Como está multiplicando, soma os expoentes. Mantenho a parte de cima sem mexer por enquanto. E embaixo, raiz quinta de 5 elevado a 5. Certo? Por que eu fiz tudo isso daqui? Por que eu fiz essa trabalheira toda? Isso. Justamente para chegar nisso daqui, ó. 5 elevado a 5. Por quê? Se eu tenho uma raiz quinta de 5 elevado a 5, eu posso cortar esse expoente com esse índice. Porque o número pequenininho de dentro, eu posso sempre cortar com o número pequenininho de fora. Então, corto aqui, corto aqui. Quando eu corto o expoente com o índice da raiz, o que acontece com o número? Sai de dentro da raiz. Então, 3
Quanto que é 5 ao cubo? Agora eu vou resolver. 5 vezes 5 vezes 5, 125. E aqui, como eu cortei expoente com índice, o 5 sai da raiz, a base sai da raiz. Pronto. Aqui é a raiz quinta, tá? Não muda. 3 eu não consigo simplificar com 5, então acabou. Pronto, ó. Tá vendo que saiu o denominador de raiz? A raiz foi para cima e o denominador ficou sem raiz. É mágica? É regra. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Então vamos lá. 3 sobre raiz cúbica de 3. Esse exemplo, ele é chatinho. Ele parece simples. Mas por que eu coloquei ele? Porque tá vendo que todos os números são 3? Todos os números iguais. Isso confunde um pouco. Tá? Então é um ótimo exercício para você treinar. Treinar, treinar, treinar. Vamos lá. O primeiro eu mantenho e vou fazer o quê? Vou pegar esse denominador e vou repetir aqui e aqui. Então vamos lá. Vou repetir a raiz cúbica aqui e vou repetir a raiz cúbica aqui. Certo? Tá. A base também eu vou manter. A base que é 3. Agora eu preciso subtrair o expoente, né? Porque é a regra. Então, esse expoente menos esse expoente. Mas que expoente se não tem nada? Quando não tem expoente é 1. Todo número está elevado a 1. Só que o 1 está invisível ali. Então, vai ficar 3 menos 1. E aqui também eu repito. 3 menos 1, ok? Então, vai ficar 3 embaixo, raiz cúbica de 3. Vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, porque 3 menos 1 é 2. E aqui, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Certo? Bora. Agora eu junto. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Juntando. 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Só juntei. Não multipliquei ninguém. Aqui eu vou multiplicar, porque os dois estão dentro. Então, eu vou manter uma raiz cúbica só. E vou pegar o primeiro vezes o segundo. Em cima, eu continuo mantendo. 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. E aqui? Aqui eu vou usar a regra da potenciação. Raiz cúbica continua. Vou juntar esses 3 em um só. E aqui vai ficar 1 mais 2, que é 1 daqui com 2 daqui. Tá multiplicando, mantém uma base só e soma os expoentes. Vou manter 3 ao quadrado é 9. E aqui? Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aliás, de 3 ao cubo. Ó, apareceu, ó. 3 e 3. Sempre vai aparecer. Se você desenvolveu certinho, sempre vai aparecer. Cortei, cortei. O 3 sai. Então, 3. Raiz cúbica de 9. Lembrando que raiz quadrada de 9 é 3. Mas a raiz cúbica de 9 não é 3. E aqui? Cortou, cortou, saiu. Olha, esse caso aqui, eu posso cortar o 3. Por quê? Porque esse 3 está fora e esse 3 também está fora. Então, eu posso simplificar. Neste caso, a minha resposta é cúbica de 9. Ok? Aí não tenho mais o que fazer, porque como eu disse, raiz quadrada de 9 é uma coisa, raiz cúbica de 9 é outra, ok?